Isso acontecia muito com o Nelson Rodrigues, né? As pessoas faziam julgamentos morais sobre aqueles conteúdos, às vezes as estreias acabavam em quebra-quebra. Teve um tiro numa estreia de uma peça dele, acho que foi A Senhora dos Afogados. Um vereador da UDN deu um tiro, né, para cima numa briga. E muitas vezes o Nelson Rodrigues ia para o meio do palco para dizer: idiotas, canalha, vocês são imbecis, não entenderam nada. Então isso de alguma maneira sempre acontece, mas o artista tem que enfrentar, né? Os idiotas foram e o Nelson Rodrigues está aí, né, para nós ainda. Então... Bom, meu romance é um romance sobre boxe, né, aparentemente, mas no fundo é um romance sobre glória, né, glória e fracasso, né, reflexão sobre glória e fracasso, que é um tema difícil, principalmente para o cristão, né? Quer dizer, até que ponto a busca desenfreada pela glória pode se conjugar com a vida, ou com o modo de viver a vida cristã, né? Esse é o tema de fundo do livro, né? Eu acho que a maioria vai parar de escrever, né, naturalmente. Você tem toda a razão, nós somos um pouco órfãos. Eu converso isso muito com o Alexandre Soares Silva. Eu digo: Alexandre, você é o nosso decano, cara. Você tem o dever de escrever coisas muito boas sempre, e não parar. Porque você é o cara mais velho, que é o cara que a gente tem, né? Eu admiro muito ele como artista, mas realmente nós somos bem órfãos, assim, e nós estamos ainda cuidando de uma arte que está desaparecendo no mundo todo, não é só no Brasil, né? Recentemente eu vi o Lobo Antunes reclamando disso, dizendo: não, os romances vendem cada vez menos em todos os lugares, né? Então é como se a gente tivesse dedicado, sei lá, nós fôssemos mecânicos de carburador, coisa desse tipo, né? A gente está muito preocupado com a coisa que está desaparecendo. E aí, como a gente está preocupado com a coisa que está desaparecendo, só vão ficar aqueles que a amam genuinamente, porque os mecânicos de carburador ainda existem, né, por aí. Então, aqueles que amam realmente essa arte vão permanecer. Serão poucos. Bom, então, evidentemente o romance está em declínio em termos de público, né, mas isso não deve preocupar de maneira nenhuma o artista, né? O artista que escreve pensando em ser publicado, pensando em ser elogiado, pensando em receber críticas positivas ou negativas, ele está equivocado, né? No fundo, nós temos muito mais do que os nossos ídolos tiveram. Um dos meus ídolos é o Lampedusa, nunca foi publicado em vida, por exemplo. O Kafka ficou com os livros na gaveta, então isso é muito comum. A gente recebeu muito mais que ele, ser publicado já como estreia, ter alguém para lançar, alguém para comentar, uma ou outra resenha. Quantos dos gigantes da literatura foram completamente ignorados em seu tempo, ou foram massacrados mesmo pela crítica, né? Então, olhando comparativamente, a gente recebe mais do que merece. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tenho uma história para contar, como eu estava dizendo ainda há pouco, né? Por isso que eu escrevo, mas esse tipo de arte sempre foi uma arte para poucos, né? Isso acontece com tudo. O cinema, o bom cinema, ele vai ser apreciado por pouca gente. A boa música vai ser apreciada por pouca gente. A boa literatura também. A gente sabe que esses livrinhos, né, esses Sabrinas da vida, eles vendem a milhão, né? Mas claro que um bom romance sempre vai agradar muito pouca gente. Isso acontece em todas as artes, né? Um show do Pablo Vittar vai dar 10 mil pessoas, 20 mil, 50 mil. Do Wesley Safadão vai dar 100 mil, sei lá. E a orquestra sinfônica tocando vai dar 200, vai dar 150. E sempre vai ser assim. Então isso não deve preocupar o artista, na minha opinião. Você sempre vai escrever para um público pequeno, seleto. E se esse público pequeno já existir, já está bom. Se você tiver 60, 70 leitores que lhe conheçam e sabem o que estou fazendo aqui, entendam de literatura, isso é um excelente público. Bom, como você sabe, eu não tenho nenhuma preocupação desse tipo, né? E, claro, quem quer controlar a sociedade está preocupado com as massas, né?
Então, quanto mais massificado for o meio de comunicação, mais... Vai ver que, sei lá, nos anos 30 e 40, quando as pessoas perceberam que controlar a opinião era controlar a sociedade, as pessoas estavam preocupadas com o rádio, com o cinema. Né? Hoje elas estão preocupadas, sei lá, com o Instagram, com o TikTok, e por aí vai. Então a arte vai passar por baixo disso, né? Naturalmente. Né? A boa arte vai passar por baixo disso. E o artista que for frouxo, ele tem que mudar de ramo, né? E, pelo amor de Deus. Né? Vai ficar preocupado se vai ser censurado, vai ser cancelado, né? Eu acho que seria até uma grande honra o cara ler um idiota ler meu livro e dizer, nossa, é até curioso você ter dito isso, porque isso aconteceu muito com o Nelson Rodrigues, né? As pessoas faziam julgamentos morais sobre aqueles conteúdos, às vezes as estreias acabavam em quebra-quebra. Teve um tiro numa estreia de uma peça dele, acho que foi A Senhora dos Afogados, um vereador da UDN deu um tiro, né, para cima numa briga, e muitas vezes o Nelson Rodrigues ia para o meio do palco para dizer, idiotas, canalha, vocês são imbecis, não entenderam nada. Então isso de alguma maneira sempre acontece, mas o artista tem que enfrentar, né? Os idiotas foram e o Nelson Rodrigues está aí, né? Para nós ainda. Então tem que ter essa preocupação, não. Imagina, o artista for frouxo, dizer, não, o que os caras vão dizer? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, né? Aí o artista o romance do cara vai ficar igual a entrevista do Hendrick, né? Quem é o craque que você admira? Bob Charlton, né? Ele não tem perigo de ninguém ficar com ciúme, né? São os duplos, né? É um conflito de gêmeos, como diria o René Girard, né? É o mesmo tipo de... Quer dizer, o sujeito, ele deixa de falar do humano para se tornar um pregador, para se tornar um pedagogo da sociedade, para tentar vender um estilo de vida, né? Isso é o oposto da arte. Não existe arte assim, né? Porque qual é a ideia da literatura? É você captar a complexidade da existência humana, que é muito contraditória, que é muito complexa. Aí você já entra no romance escolhendo um lado, fazendo propaganda de um lado e dizendo que o outro não presta, isso não é literatura. Nunca vai ser. Né? Vários autores trataram desse tema, acho que com sucesso. Um deles foi o Kundera. Né? Ele chamava isso aí de dizer que eram os descendentes dos romances de cavalaria. Né, que o romance moderno, romanesco, era descendente de Cervantes, né, era descendente do Quixote. Ele foi muito feliz nesse comentário. Acho que esse comentário ele pescou do René Girard também, que é o que o Girard chama de romance romântico e romance romanesco. Né. Mas ele tem toda a razão. O Itamar Vieira Júnior é o descendente do romance de cavalaria. A Belonísia, a Belônia, sei lá o que, elas são o Amáris de Gaula do nosso tempo. Elas são heroínas perfeitas, que não tem defeito, que lutam contra o mal, né, e o mal é a superestrutura que oprime, os quilombolas, sei lá o quê. Então, isso não é literatura. Não é literatura. E a mim irrita, mesmo quando eu concordo com os temas ali, que eu acho péssimo. Né? Acho péssimo. Então é um conflito de gêmeos, no fundo. O que muitas pessoas da direita estão querendo fazer é o nosso torto arado. Entendeu? Bom, meu novo livro é uma saga familiar, né? Só que é uma saga familiar decadentista, uma família que está em decadência, num mundo que está uma cidade que está em decadência, que está mudando de nome, inclusive, e num mundo que está em decadência. Né? E há um personagem ali que ele é uma espécie de um Fabrício ao contrário, um Fabrício Salinas ao contrário. Ele acha que vai salvar a família, vai resgatar a cidade, vai soerguer a região dele, né? E óbvio que não dá certo porque ele não percebe que, na verdade, ele é tão tosco quanto os outros. Ele não é um cara que está salvando Roma dos bárbaros. Ele é um dos bárbaros que está dentro da cidade, né? Então, o tema é esse. Agora, é um romance que se passa no Nordeste. Talvez algum desavisado venha dizer que é um romance regionalista, né? Mas romance regionalista não existe. Né? Isso aí foi uma forma que arrumaram de diminuir caras como Zé Lins, como Graciliano Ramos, como o próprio Érico Veríssimo. Né? A literatura regionalista, né? Ou se fosse algo menor. Né? Todo romance ele é situado regionalmente. Né? Ninguém vai dizer que, sei lá, o Machado de Assis é o grande escritor regionalista do Rio de Janeiro. Ninguém vai dizer isso. Né? Então, no fundo, é diminuir os caras pela região de onde eles vieram. Só isso. Né? Mas realmente, por acaso, o romance se passa no Piauí. Né?
Mas ele poderia se passar em qualquer lugar, porque é um drama comum. É um drama comum em muitas sociedades, né, muitas cidades, etc.